A primeira das quais é a de receber representações, a receptividade das impressões. E a segunda, a faculdade de conhecer um objeto por meio dessas representações, espontaneidade dos conceitos. Por meio da primeira, nos é dado um objeto. Por meio da segunda, ele é pensado em relação àquela representação, como mera determinação da mente. A intuição e os conceitos, portanto, constituem os elementos de todo o nosso conhecimento. De tal modo, nem os conceitos sem uma intuição correspondem de algum modo a eles, nem uma intuição sem conceitos pode fornecer um conhecimento. Que Kant está aqui, essa última frase, que podem fornecer um conhecimento, ele está preocupado com as condições de possibilidade do nosso conhecimento. E, numa perspectiva empirista, o que os empiristas fazem é se voltar todo para a experiência e buscar na experiência as condições necessárias para fundamentar o conhecimento. Na perspectiva racionalista, idealista, eles não se voltam para a experiência, mas buscam fundar a necessidade do conhecimento pelo raciocínio, pela razão. Então, na perspectiva empirista, eles deixam a perspectiva racionalista de lado, vamos dizer assim, né? Eles vão buscar a necessidade da experiência. E, por outro lado, os idealistas vão buscar a necessidade e vão deixar a experiência de lado. O que Kant está falando aqui nesses dois primeiros períodos é que a nossa faculdade de conhecer depende tanto de uma perspectiva empírica quanto de uma perspectiva racionalista, quer dizer, aos seus modos, né? Do jeito que ele vai formular a questão. O que seria o idealismo para ele, o que seria o empirismo para ele. Aí eu montei o seminário falando algumas frases do texto e depois vou fazer uma digressão e apresentar alguma parte. Então, depois desses dois primeiros períodos, eu escrevi. Aqui Kant apresenta sua concepção de faculdade de conhecer, dividida entre sensibilidade e entendimento, procurando mostrar, ao impor que o conhecimento só é possível a partir da atividade mútua dessas duas faculdades, mostrando assim a sua indissociabilidade para o conhecimento. Numa visão empirista, o conhecimento funda-se e retira da experiência sua necessidade, não importando qualquer perspectiva ou atividade mental para o conhecimento. Numa visão idealista, por seu turno, o conhecimento tem a necessidade fundada em pressupostos mentais, grosso modo. O que está fazendo Kant, se não conciliar as duas perspectivas, concebendo uma dualidade da faculdade de perceber? Isso foi uma descrição que eu fiz. Posso fazer um breve comentário, Nelson? A gente só teria que tomar cuidado assim, para não confundir duas contraposições conceituais que estão em jogo. Racionalismo versus empirismo e idealismo versus realismo. Porque um empirista, como Berkeley, pode ser idealista. Aliás, é o mais radical idealista. Então, na verdade, a contraposição que está aqui em jogo é entre racionalistas e empiristas quanto à origem do conhecimento. Quer dizer, uns veem na razão, né? Descartes seria o grande exemplo, o fundador dessa concepção na modernidade, e os britânicos, vamos dizer, os empiristas, né? E o Kant justamente é conhecido, né? Quer dizer, esse é o modo tradicional, né, de chegar ao Kant, que aqui é muito claro, como você está muito bem apontando, né? Mas a questão do idealismo, que tem a ver com o que eu já mencionei a respeito do Kant, diz respeito mais ao seguinte, né? Vamos dizer, você tem então, intelecto, né, razão e experiência, certo? Ou entendimento e sensibilidade, no caso do Kant, né? Bom, para os racionalistas, o conhecimento parte daqui para cá, para os empiristas, daqui para cá, né? E o que o Kant está dizendo aqui é que, na verdade, ele é uma via de mão dupla, né? Você tem que ter necessariamente uma atuação recíproca, né, das duas faculdades. A questão do idealismo diz respeito à seguinte pergunta: esse mundo que nós conhecemos aqui, a partir da nossa experiência e através da nossa razão, quer ele comece pela experiência, quer ele comece pela razão, esse mundo é o real
absoluto, o real em sentido forte, ou ele é um conjunto de representações mentais. Né? Então, pensando no argumento do Descartes de que nós poderíamos estar sonhando. Né? O Leibniz tem um famoso argumento que diz, bom, digamos que estejamos sonhando. O que importa, então, é estudar o sonho e é ver como funciona o sonho. Ou seja, ele coloca entre parênteses esse problema. Porque, de um ponto de vista estritamente lógico, digamos assim, que é como o Descartes encaminha a questão, no fim das contas, meio que não tem solução isso aqui. Né? Então, isso, afirmar que nós estamos lidando com a realidade mesma, seria o realismo. E isso seria idealismo. Né? Então, o Berkeley, por exemplo, que é empirista, né, é idealista. Porque ele fala, não há nenhuma garantia de que isto seja a realidade em si mesma, o real absoluto. Tá? Então, idealismo e realismo tem a ver com essa questão da existência ou não do mundo real. Que no Kant se coloca naqueles termos de os fenômenos existem mesmo, ou seja, eles existem enquanto coisas em si, ou são meras aparências, meras representações. Se forem meras representações, o Kant teria um idealismo forte. Se existem de fato, ele teria uma posição mais realista. Né? Ele define a sua posição como idealismo transcendental, o idealismo crítico, né? Principalmente idealismo transcendental, que nunca fica 100% claro exatamente onde ele se posiciona nessa questão. Porque, como eu mostrei para vocês, tem passagens que sugerem isso e passagens que sugerem isso. Né? Então tem toda uma disputa entre os comentadores. Tá? Então, só para a gente não confundir idealismo com racionalismo. Tá. Porque você pode ser empirista e idealista, e pode ser racionalista e realista, que é, de certo modo, a posição do Descartes, porque via Deus fica comprovada a realidade do mundo material, então ele é realista. Sim. Tá? Mais então não confunda, pessoal, realismo... É muito comum. Realismo da minha fala, desculpe. Então vamos seguir aqui na leitura do texto. Os dois podem ser puros ou empíricos. Nesse caso, a intuição e os conceitos. São empíricos quando uma sensação que pressupõe a presença real do objeto está neles contida. São puros, pelo contrário, quando nenhuma sensação se mistura à representação. Esta última pode ser denominada a matéria do conhecimento sensível. Por isso, a intuição pura contém tão somente a forma sobre a qual algo é intuído, e o conceito puro apenas a forma do pensamento de um objeto em geral. Somente as intuições ou os conceitos puros são possíveis a priori, e os empíricos o são apenas a posteriori. Então, aqui a gente tem um tratamento, Kant dá um tratamento a duas questões muito caras na teoria do conhecimento, que é matéria e forma. E as sensações, elas pressupõem a presença real de um objeto. Nesse sentido, as intuições e os conceitos, eles são formais, eles dão a forma para a sensibilidade, para a matéria da sensação. Vamos continuar o texto. Perfeito. Espero que a minha correção inicial não tenha te deixado nervoso, não. Porque de fato é comum essa confusão e é bom a gente esclarecer, né? Mas de resto está perfeito. E esse parágrafo, ele é um parágrafo, né? Você está descrevendo muito bem, é um parágrafo absolutamente fundamental, né? Que diz respeito vamos dizer, a essência do que a gente viu desde as primeiras aulas, né? Que é essa dualidade entre entendimento e sensibilidade que constitui o conhecimento. E esse é um ponto, vamos dizer, para os kantianos, isso está claro no Adam Wood, isso está claro no Cassirer, é fundamental, né? Que o conhecimento ele tem, como diz aqui, duas fontes fundamentais da mente. Né? O Heidegger vai tentar sugerir que existe uma raiz comum na imaginação e vai tentar fazer a partir daí uma interpretação aproximando do ser no mundo, né? Que seria um único fundamento para as duas. Mas os kantianos divergem drasticamente dessa compreensão. Né? Esse parágrafo aqui é um parágrafo clássico, que mostra, né, a leitura, digamos,
correta, né, a leitura canônica, digamos assim, do Kant, né, nas palavras do próprio. Né. Quanto à presença real, que está aqui mencionada, né, tem a ver com aquela questão, será que ele está pensando na presença real em sentido forte ou na presença real em sentido fraco? Né? Isso não está aqui decidido, né? Mas lembrem-se, né? A gente pode estar pensando sempre o real como o externo, mas o externo dos fenômenos, não necessariamente o externo do externo, que seriam as coisas em si mesmas. Né? Então, sim. E também ele coloca como pressuposição, ele ainda não afirma, mas ele pressupõe o real, não necessariamente que o real exista. Verdade, bem observado. Bem observado. Oi? Para Kant dá toda a diferença. É que a sensação é sutil, né? Mas se você diz a sensação pressupõe a presença real do objeto, acho que o Ricardo está certo em dizer, olha, ele não está dizendo que são empíricos quando uma sensação que é causada pela presença real do objeto, né? Ou que corresponde à presença, pressupõe um pouco mais sutil. Mas que você vai ter a ideia, vai ser obrigado a imaginar a realidade, que as coisas existem real, que é uma pressuposição que a sua sensação vai dar. Mas ainda não te dá provas de que realmente o real existe. Realmente o real existe é feito. Sim. Mas é isso, é só uma pressuposição. Que o real é real. Que o real é real. Vamos lá, parágrafo 2, ainda nessa perspectiva de tentar conciliar, de conciliação de Kant. Se denominarmos a sensibilidade, a receptividade de nossa mente para receber representações aqui é tudo para Kant, né? Pode ser tanto conceitos quanto intuições. Mas se denominarmos sensibilidade, a receptividade de nossa mente para receber representações, na medida em que ela é afetada de algum modo, então o entendimento, por outro lado, é a faculdade de produzir representações por si mesmas, ou a espontaneidade do conhecimento. É próprio de nossa natureza que a intuição só possa ser sensível, isto é, que só contenha o modo como somos afetados pelos objetos. Por outro lado, a faculdade de pensar o objeto da intuição sensível é o entendimento. Nenhuma dessas possibilidades pode ser preferida à outra. Essa frase de nenhuma dessas propriedades pode ser preferida à outra, eu acho que é um termo de demarcação da sua própria filosofia. Ele está demarcando aqui que nem a faculdade sensível pode ser preferida à faculdade do entendimento, nem o entendimento por si só pode ser preferido à sensibilidade. E ele vai falar que a faculdade do entendimento, por exemplo, ela tem a espontaneidade do conhecimento. Não é que a gente é imagem e semelhança de Deus, por isso a gente consegue acessar a necessidade do conhecimento por sermos imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos essa faculdade de ser espontâneo, assim que a gente recebe as representações sensíveis, produzir conceitos. Então, é uma coisa humana. É uma faculdade humana do conhecimento. Faculdade humana do conhecimento. Bem observadas, as duas coisas. Tanto o fato de que nenhuma propriedade pode ser preferida à outra, como esse elemento espontâneo que se contrapõe ao racionalismo que supunha o intelecto divino. Eu escrevi uma nota, eu vou ler para vocês. Aqui Kant aprofunda a teorização sobre a teoria do conhecimento e de seus componentes. Conceitua a sensibilidade e o entendimento como sendo a sensibilidade, a receptibilidade de nossa mente para receber não as coisas em si mesmas, mas as representações das coisas. O entendimento, por seu turno, é a faculdade natural de produzir representações por si mesmas. Representações para Kant podem ser tanto intuições puras ou sensíveis, quanto conceitos puros ou empíricos. Então, vamos dar continuidade. Só reforçando o que você falou, preste atenção. A noção de representação ela é uma noção mais ampla, né? Então ela serve para tudo, de certo modo, né? Tanto a intuição como o conceito, etc. Então é uma noção mais genérica, né? Digamos assim. Isso vai ficar muito claro porque às vezes ele usa representação, né? E aí a gente faz mais sobre o que ele está falando de representação. Pode ser no texto, pode ser conceitos ou pode ser intuições, né? Mas a gente consegue
decifrar. Sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado. E sem o entendimento, nenhum seria pensado. Então aqui ele está afirmando que a nossa faculdade de conhecer pressupõe essas duas coisas, sensibilidade e entendimento. Pensamentos sem conteúdos são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Aquela célebre frase que a gente falou no seminário passado. Que eu erradamente citei como conceitos, né? São intuições, mas isso aí, enfim, a ideia basicamente. Mas tinha intenção, né? Por isso, tornar sensíveis seus conceitos, isto é, acrescentar-lhes um objeto na intuição, é tão necessário quanto tornar compreensíveis suas intuições, colocá-las sob conceitos. Então aqui ele já está falando mais ou menos como que se relaciona a faculdade da sensibilidade com a faculdade do entendimento. Quer dizer, existe entre essas duas faculdades o objeto conceituado, ele se refere à intuição sensível. E a intuição sensível dá a matéria para o entendimento conceituado. Continuando, ambas as faculdades ou capacidades também não podem trocar as suas funções. O entendimento não pode intuir nada, e os sentidos nada podem pensar. Somente na medida em que eles se unifiquem, pode surgir um conhecimento. Nem por isso, contudo, pode-se mesclar as contribuições de cada qual. Tem-se antes boas razões para cuidadosamente separá-las e distingui-las umas das outras. Essas boas razões aqui, eu acho que devem ser as aporias do problema que se apresentou para ele entre racionalistas e entre empiristas. Então essas boas razões, né, ele vai... Então, as boas razões, se diz. As boas razões para separá-las. Sim. Né? Que é uma separação, a princípio, veja bem, uma separação analítica, né? Que está fazendo no campo teórico, porque de fato, no conhecimento, elas estão juntas. Estão sempre juntas. Né? Então ele está fazendo aqui uma análise, decompondo, né, os elementos. Aí ele fala, tem boas razões cuidadosamente para separá-las e distingui-las uma das outras. Separar essas duas faculdades, que são unidas. Por isso distinguimos a ciência das regras da sensibilidade em geral, isto é, a estética, e a ciência a estética da ciência das regras do entendimento em geral, isto é, a lógica. Alguma dúvida, algum comentário? Mais ou menos está ficando claro, mais ou menos assim, a leitura que eu fiz sobre esses dois parágrafos. Eu tentei ler sobre uma perspectiva conciliatória, e a filosofia, na minha leitura, é justamente essa tentativa de conciliação entre essas duas posições, assim, tentando unir. E isso vai ficar muito claro quando ele falar sobre a lógica geral, das insuficiências da lógica geral. A gente vai entender qual a importância da sensibilidade para tentar entender, então, e superar a lógica geral. Pode falar, professor. Acho que o Ricardo queria fazer uma coisa. Eu sempre me bugo, daí eu tenho que voltar, me acalmar e pensar de novo quando eu escuto estética. Que daí, de novo, eu vou ter estética, mas a gente não falou de estética. Fala, não, estética são as sensações também. Ele vai falar depois da crítica do gosto, né? Isso. Mas sempre que vem essa palavra, me buga e falo para ele. Eu perdi alguma coisa. Eu falo, não, é só... Ele mesmo colocou aquela nota, né, que eu mencionei, que ele fala no Baumgarten, do uso de estética já relacionado à arte, né, que ele próprio vai adotar na terceira crítica. Só uma observação para reforçar, né, então vejam, aqui, né, racionalismo e empirismo, no Kant, aqui está o entendimento e aqui está a sensibilidade. Né? Tanto o entendimento como a sensibilidade, ambos têm uma parte pura, entendimento puro, e uma parte empírica. Sensibilidade pura e empírica. Né? Daí a possibilidade dele, na analítica, da crítica da razão pura, né? Aqui, analisar a estética pura em sua pureza, né? Ou seja, a estética como análise da sensibilidade, e
o entendimento em sua pureza. Eu ia perguntar isso, mas eu achei que não tinha como ter uma sensibilidade pura. Tem, tanto é que ele falou da geometria, lembra? A geometria é o exemplo que ele dá para ilustrar o caráter puro. Você tem a geometria pura e a geometria aplicada. A geometria ela se dá inteiramente no plano das formas puras. Mas ela não é do entendimento? Não, o entendimento ele é necessário para produzir conhecimento sempre, né? Mas ele atua, no caso da geometria, em cima de intuições puras e não em cima de intuições empíricas. Tem intuição, sempre tem conceito e intuição, só que no caso da geometria, você tem conceito puro e intuição pura. Você não tem intuição empírica. Você vai ter intuição empírica, então vamos dizer, se a gente está trabalhando... Uma representação do espaço, três dimensões, ela não é pura e pura, uma representação do espaço. Porque a gente já teve a experiência, então ela é pura no sentido do conceito, mas empírica no sentido de ela ser tridimensional. Sim, não tenho certeza, mas veja, cronologicamente a experiência é sempre anterior, porque nós primeiro temos experiência. Logicamente é que, por análise, né, o Kant chega aos elementos puros. Né? Não entendi, professor, principalmente porque a geometria até então, eu estou lidando, como eu não tenho contato com uma esfera perfeita no mundo sensível, eu tenho que totalmente racionalizar e empiricamente eu vou pensar os conceitos, as regras, as leis que vão reger a geometria. Não é empiricamente. Não, empiricamente não, é intuitivamente. Abstratamente. Abstratamente. E assim, se o entendimento puro é aquele entendimento que não vem nada do empirismo, da experiência, a experiência pura ela não deveria tirar nada da intuição. Não seria isso? Porque daí ela seria uma sensibilidade pura. O que o cara está dizendo é que você tem que ter conceito e intuição. Na geometria você tem conceito e intuição, só que a intuição é pura. Então você, por exemplo, um exemplo de um conceito, de uma das categorias, unidade. Você precisa da noção de unidade para, por exemplo, falar em um triângulo, dois triângulos e assim por diante. Então, você precisa, ou uma linha, dois pontos, né? Tudo aquilo que você vai trabalhar na geometria pura. Você precisa de noções categoriais para produzir conhecimento sempre. Só que você está num plano puro, porque ele só envolve as formas espaço-tempo. Não envolve uma experiência concreta, empírica. Então por que isso não está no entendimento puro e não e sim na... Porque o espaço e o tempo são formas da sensibilidade, são o que permite a nossa percepção em geral do mundo. Fechou, obrigado. Né? São condições de possibilidade do perceber o mundo. Só que são condições... Esse é o argumento do Kant. A geometria, de certa maneira, ela funciona ali como uma espécie de comprovação do caráter puro da sensibilidade. Saquei. Agora eu consegui, porque o tempo e o espaço, eles mesmo que você não vai encontrar eles no mundo, essas formas geométricas você vai encontrar, então por mais que sejam puras, ela está em relação direta com o mundo sensível. Elas são aplicáveis ao mundo sensível, como eu acabei de desenhar dois triângulos empíricos. Uma vez que eu desenhei, né, eles estão dados no tempo e no espaço, aqui e agora. Né? Desculpa, viu? Porque nada, cara. Não, é bom porque a gente vai esclarecendo. Está fazendo o seminário. A pergunta que eu ia só colocar para vocês, na verdade, um comentário, né? Vejam, o Kant, na segunda frase, né, ao descrever, então, a constituição das nossas faculdades, ele diz, é próprio de nossa natureza que a intuição só possa ser sensível, parará, 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 parará. Vejam, o Kant fala aqui em nossa natureza. Isso é uma questão que vai um tanto ambígua, assim, que vai gerar bastante discussão, porque a natureza, enquanto natureza, nós só temos, né, é aquilo que nós temos acesso pela experiência. A natureza do mundo à nossa volta, as árvores. Né? Só que ele fala de uma natureza do ser humano que é cognoscível nos termos que ele está aqui apresentando. Né? Então, bom, né, qual é o fundamento dessa natureza? Né?
como é possível conhecer esta natureza? São questões que vão dizer respeito ao próprio fundamento da filosofia kantiana. Então, vamos dizer, na perspectiva do Heidegger, por exemplo, o Heidegger, quando dialoga sobre o tempo, eu estava dando uma olhada nisso agora, comparando, né, com o tempo aqui, ele fala, bom, faltou ao Kant problematizar a subjetividade do sujeito, ou seja, essa natureza que está pressuposta quando ele fala do sujeito. Né? Mas enfim, isso eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Posso fazer uma pergunta? Fala. Kantianatista, talvez. O Cassirer, então, ele entende que essa natureza que ele está falando aqui é a própria cultura, é isso? Pensando na interpretação que o Cassirer faz do Kant. Possivelmente sim. Não sei se eu posso responder assim de maneira inequívoca, né? Porque veja, né, o próprio Kant, como eu já falei, vai ter lá no final a história da razão pura. Então, quando Kant fala aqui da nossa natureza, quer dizer, o que ele está estudando para montar essa teoria? Ele está estudando a própria história da ciência, da filosofia, das religiões, a história da cultura. Né? Ele não usa esse termo, né, não coloca assim, mas de certo modo, né, talvez a gente, né, faz sentido isso que você está dizendo. Quer dizer, o Cassirer vai pensar justamente, né, a cultura e entender a cultura de um ponto de vista transcendental, né? Ou seja, quais os constituintes transcendentais da cultura. Então, talvez a gente pudesse pensar aqui, né, em cultura nos termos do Cassirer, mas aí a gente está, né, fazendo associações que demandariam mediações assim, para a gente ter mais clareza a respeito disso, mas acho que, né, a sua pergunta vai numa direção boa. Vamos lá para o parágrafo 3. E eu intitulei esse parágrafo, quer dizer, eu fiz uma síntese do que trata o parágrafo, falando sobre a distinção entre lógica de uso universal, do entendimento, e lógica do uso particular. Leitura. A lógica, por seu turno, pode ser assumida, então, sobre um duplo ponto de vista, ou como lógica do uso universal do entendimento, ou como lógica do seu uso particular. A primeira contém as regras absolutamente necessárias do pensamento, sem as quais não ocorre nenhum uso do entendimento e se aplica a este. Quer dizer, as regras da lógica universal se aplicam ao entendimento. Quer dizer, o entendimento funciona a partir dessas lógicas, dessa lógica universal. Portanto, independentemente da diversidade dos objetos aos quais ele possa estar dirigido. Eu posso apagar aqui? Claro. Tá aí? Não. Dá para subir o... Ah, pode ser também. A gente já cansou de ver isso aqui. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Sócrates é mortal. O que é que ele está falando aqui? Que ele está falando que a lógica de uso universal ele exclui de todos os componentes dos objetos a que ela se refere. Mortal, o homem e Sócrates são todas as coisas que a gente pode ver empiricamente, quer dizer, são objetos. E aqui o que ele está querendo falar, o que a lógica de uso universal faz, é suprimir suprimir todos esses conteúdos objetivos e tratar só da forma das leis lógicas. Então, todo homem é mortal, vai ficar A é B, B é... Não, C é A, C é B. Então, a lógica de uso universal ele suprime todo o conteúdo objetivo e vai tratar só das formas lógicas, de forma como a gente pensa. Quer dizer, vai tratar só disso daqui, só dessas formas lógicas e das condições de validade entre as premissas e a conclusão. Então ela suprime todo esse conteúdo objetivo.
esse raciocínio tem validade independentemente do conteúdo. Se a gente colocar o conteúdo errado, a conclusão continua válida, embora esteja tudo errado. Se eu disser, por exemplo, todo homem é pato, né? A cadeira é homem, e assim por diante, né? Bom, a conclusão vai estar correta do ponto de vista lógico, só que as informações estão erradas do ponto de vista empírico. Né? Então, essa distinção ela é fundamental para a gente entender o que o Kant está tratando aqui no texto, que ele vai falar sobre a lógica, a lógica geral. Né? E essa distinção é a chave de leitura para a gente poder entender o texto. A lógica do uso particular do entendimento contém as regras para pensar corretamente um certo tipo de objetos. Aquela pode ser denominada lógica elementar, essa lógica de uso geral. E esta, por seu turno, o órgão desta ou daquela ciência. A última é apresentada nas escolas, muitas vezes, como propedêutica das ciências, muito embora seja aquela a que a razão humana chegou por último em seu desenvolvimento, quando a ciência já estava pronta há muito e precisava apenas de uma última mão para sua correção e aperfeiçoamento. Pois já é preciso conhecer em elevadíssimo grau os objetos de uma ciência, caso se queira explicitar as regras pelas quais ela é levada a efeito. Então, ao lado dessa lógica de uso universal, a gente poderia dizer que existe uma lógica de uso particular, que tentam entender um determinado objeto. Né? Então, é uma lógica da propedêutica das ciências. Então, essa lógica de uso particular, ela pode até abstrair de todo o conteúdo da lógica geral, mas para determinadas ciências que recortam um aspecto da realidade, essa lógica, alguns dos princípios lógicos já atendem esse objeto. Então, o objeto já é possível ser entendido a partir de determinado recorte da lógica geral. Não que todos os princípios gerais da lógica precisam ser aplicados ao objeto para ser entendido. Então, essa é uma lógica particular, aplicada ao entendimento. Não sei se eu estou... se deu para entender isso, mais ou menos. É mais ou menos isso que o Kant está querendo falar, professor? O órgão tem um sentido de instrumento, né? O cânon são as regras gerais. Uhum. Então, vamos dizer, seriam regras aplicadas, né? Uhum. Então, cada ciência teria a sua lógica própria, digamos assim. Uhum. Então, uma lógica da física, uma lógica da química, uma lógica da biologia e assim por diante, né? Que seria uma restrição, por assim dizer, né, das regras mais gerais àquele âmbito de objetos. Então, já tem um certo nível de aplicação. Uhum. Né? Por isso que o Kant vai dizer, bom, mas normalmente primeiro se faz a ciência para depois fazer a sua lógica. Um bom exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar é a gramática. Né? Primeiro nós criamos a língua e falamos, né, para depois os estudiosos construírem a gramática, de certo modo, o órgão da língua. No nosso caso, a gramática portuguesa é o órgão, para usar os termos kantianos, da língua portuguesa, né? Que está atrelada à lógica. Né? Tanto é que muitos termos da lógica estão na gramática, né? Sujeito, predicado. Né? Então, a gramática tem uma estrutura lógica, só que ela já é a lógica num âmbito mais específico. Sim. Continuação do parágrafo 4 a 6, a gente tem a distinção entre lógica geral pura, que a gente pode entender como a lógica aristotélica e posterior, que é a lógica clássica, que a gente conhece hoje como lógica clássica, e a lógica geral aplicada, né? Que a gente vai falar um pouco sobre essa lógica geral aplicada. Eu tentei fazer uma relação dessa lógica geral aplicada com psicanálise, não sei se vai dar certo. A lógica geral, por sua vez, é pura ou aplicada, leitura do texto. Na primeira, fazemos abstração de todas as condições empíricas sobre as quais nosso entendimento é exercido, como, por exemplo, a influência dos sentidos, o jogo da imaginação, as leis da memória, o poder do hábito, da inclinação, etc. Portanto, também as fontes dos preconceitos e mesmo, em geral, de todas as causas pelas quais certos conhecimentos nos surgem ou podem ser pressupostos,
porque só dizem respeito ao entendimento sob certas condições de sua aplicação, para cujo conhecimento é exigida a experiência. Então, aqui o Kant ele já demarca a principal diferença do que ele vai tratar na frente sobre a lógica transcendental da lógica geral. A partir do momento que a lógica geral abstrai de todo o conteúdo do conhecimento, tratando só daquelas formas lógicas, ela deixa de ter um contato com a realidade e passa a ser uma relação, um estudo em si só dessas regras lógicas que têm validade, para descobrir quais são as validades dessas regras lógicas. O que ele está falando aqui é o seguinte: essa lógica geral, ele faz abstração de todas as causas pelas quais certos conhecimentos nos surgem. Quer dizer, aqui ele já está falando da sua filosofia, que todo conhecimento começa da experiência, né? Então, de todas as causas pelas quais certos conhecimentos nos surgem ou podem ser pressupostos, porque só dizem respeito ao entendimento sob certas condições de sua aplicação, para cujo conhecimento é exigida a experiência, né? Então, a gente vai ver um pouco mais para frente como que o Kant, a partir da experiência, ele vai justificar a lógica transcendental, diferentemente de como a lógica pura, dessa forma de abstrair do conhecimento, ela opera. Uma lógica geral, mais pura, lida, portanto, com meros princípios a priori, e é um cânone do entendimento e da razão, ainda que apenas formal em seu uso, pouco importando qual seja o conteúdo, empírico ou transcendental. Uma lógica geral é denominada aplicada, contudo, quando se dirige às regras do uso do entendimento, sobre as condições empíricas subjetivas que a psicologia nos ensina. Ela tem princípios empíricos, portanto, apesar de ser tão geral no aplicar-se ao uso do entendimento, sem distinguir os objetos. Por isso, ela não é um cânone do entendimento geral, nem um órgão de ciências particulares, mas apenas um catártico do entendimento comum. O que eu entendi dessa passagem é o seguinte: a gente tem condições subjetivas, que são contingentes, regras da imaginação, o poder do hábito, as leis da memória, as inclinações, e o entendimento comum, quer dizer, a gente pode tentar racionalizar essas condições contingentes e dar um sentido para essas coisas. Aí a gente chega num tipo de racionalização catártica, né, que a gente tem essas relações contingentes e chega, por meio do uso da aplicação dos conteúdos lógicos, a uma determinada concepção do que é aquilo que está aparecendo para a gente. Aí eu tentei fazer no sentido psicanalítico, né? A gente tem uma racionalização de emoções que trazem uma certa descarga de energia, de ter uma certa catarse. Então, esse catártico aqui eu tentei relacionar com a catarse. Não sei, o professor pode falar melhor para a gente, porque eu não entendi muito bem esse catártico. Uhum. Eu até coloquei, né, tem uma nota, né, que eu coloquei do jogo que ele faz com as palavras cânon, órgão e catártico, né? A noção de catarse, né, na verdade eu estou até dando uma olhada aqui, né, do grego catarsis tem o sentido de purificação, né? No sentido psicanalítico que você pensou, tem esse sentido de uma descarga emocional, né? Mas que remete também a Aristóteles. Enfim, a gente tem que fazer como se fosse uma purificação das emoções, né? Então, uma situação em que você descarrega emoções. Né? Acho que aqui, né, o que a gente está pensando em 3 níveis, né? Eu acho que isso é importante, né? Quando ele fala de cânon, órgão e catártico, porque ele está preparando, como você bem notou, né, o terreno para fazer a distinção entre lógica geral e transcendental. Só que eu acho que a gente tem que notar que ele está aqui também dialogando com o empirismo, ao falar da psicologia, e está, de certo modo, antecipando uma questão, né, um diálogo que vai ser muito presente nas filosofias ali do final do XIX, começo do XX, tanto a fenomenologia como
o neocantismo, que é contra o psicologismo, né, que seria uma interpretação dos fenômenos mentais, digamos assim, né, a partir da psicologia num sentido bem empírico, né? De certo modo, né, ele está dizendo o seguinte: bom, a lógica geral, como você mostrou ali, né, então ela tem, né, ela é puramente abstrata, né, não tem conteúdo. Ele está aqui, né, fazendo uma diferença de uma lógica aplicada em que você vai ter condições subjetivas psicológicas que vão variar de indivíduo para indivíduo, né? Então, cada indivíduo que pensa, né, logicamente tem um entendimento, né, para ilustrar aqui o pensamento, vai aplicar esse pensamento às suas vivências, né? E aí isso, né, talvez tenha o sentido de, enfim, interpretar, né, para o lado psicanalítico, né, interpretar suas vivências, ressignificar, etc., fazer uma espécie de catarse, né, uma purificação. Sim. Isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Mas a lógica está presente, porque isso é a nossa natureza. Somos seres humanos. Então a gente está o tempo todo pensando nas nossas vivências. E aí entram fatores, como ele mencionou: imaginação, memória, né? Inclinação, hábito. Inclinações. Inclinação é um conceito que vai aparecer muito na filosofia moral, contraposto à moralidade. Inclinações são coisas que dizem respeito aos nossos hábitos empiricamente constituídos, né? Então, né, cada um tem os seus, as culturas têm diferentes hábitos. Por exemplo, nos países árabes não se bebe, né? Na nossa cultura se bebe, sei lá, né? Enfim, e assim por diante. E esses elementos empíricos todos, né, tendem a gerar o que ele chama aqui de preconceitos, né? Ou seja, vão, de certo modo, moldando a nossa maneira de ver as coisas, né? Coisa que a lógica, e mesmo a lógica transcendental, a filosofia, pode talvez remover, né? Seria uma função da filosofia. Mas isso aqui constitui a vivência, digamos, comum, né, do ser humano individual. Então, o subjetivo aqui, né, quando ele fala entendimento sobre as condições empíricas subjetivas que a psicologia nos ensina, lembre-se do que eu falei uma vez: o subjetivo em Kant, e ele nem sempre esclarece, né, em que sentido ele está usando, né, mas aqui me parece claro, tem um sentido universal, quando ele está se referindo à subjetividade transcendental, né? Então, a lógica é subjetiva, mas é subjetiva no sentido universal. Aquilo lá é válido para todos os seres humanos, né? Só que ela tem um sentido particular, referente a cada indivíduo, ou um grupo de indivíduos, enfim, mas ela é dispersa, né? Então, aqui a gente poderia chamar do meramente subjetivo, que é o que a psicologia estuda. Quer dizer, a psicologia estuda, né, seres humanos, já pensando inclusive na psicologia posterior, né, no seu comportamento e assim por diante. E para o Kant, do ponto de vista do Kant, o que os britânicos fazem, né, notadamente o Hume, mas em geral, penso eu, é tentar entender as faculdades mentais cuja validade é universal a partir desse domínio. Por isso que dá errado para ele, né? Por isso que ela essa análise, né, do entendimento humano, a investigação sobre o entendimento humano do Hume, é eivada de contingências. Ela não tem caráter necessário. E fica conduz ao relativismo. Relativismo. Exato. E é isso que o Kant quer evitar. Então, ele está fazendo aqui, me parece, uma distinção entre esses dois níveis, né, o da lógica pura e dessa lógica aplicada, que a psicologia ajuda a entender como funciona, para, no meio do caminho, colocar a lógica transcendental. Vamos dizer, tem a lógica geral, a lógica aplicada, e aqui vai estar a lógica transcendental, porque a lógica transcendental dirá respeito a como o entendimento, né, usando sempre as regras lógicas, vai se aplicar à sensibilidade de uma maneira que é ainda universal.
né? Então, não só a lógica geral é universal, como já os racionalistas clássicos diziam. Por isso o a priori é tão importante para isso, né? Exatamente. Para dar essa universalidade. O a priori relacionado à sensibilidade, segundo a noção de objeto em geral, que já supõe espaço-tempo, que já foram examinados na estética. Então, Kant já preparou, com as noções de espaço e tempo constituintes da sensibilidade, a possibilidade de pensar um objeto em geral e a aplicação da lógica ao objeto em geral, ao objeto da intuição em geral, não a qualquer objeto, porque aqui você poderia ter objetos que não são intuíveis. Você pode colocar o que você quiser aqui. Você pode colocar unicórnios, você pode colocar Deus, você pode colocar o que você quiser aqui de conteúdo, né? Aqui ele já constituiu com o espaço e tempo a noção de intuição, no interior da qual se dá qualquer experiência possível, portanto, no interior da qual é possível ter uma noção de objeto em geral, que já permite pensar a lógica enquanto cânon do conhecimento em geral, conhecimento científico. Mas que não pode se confundir com isso. Essa confusão teria sido o erro dos empiristas britânicos que estudaram o entendimento humano, né? Quer dizer, a obra do Hume é a investigação sobre o entendimento humano. O Locke tem uma obra com um título semelhante, que eu não lembro agora. Ou seja, eles estavam estudando as faculdades mentais como Kant, mas não estavam fazendo essa diferenciação. Então ele está preparando o terreno para introduzir a lógica transcendental. Ela não pode ser nem lá, nem a geral, nem essa. Eu não entendi muito o que fundamenta a separação entre lógica geral e lógica fundamental. A gente vai ver. A lógica transcendental, você diz? Isso vem em seguida. Vamos aguardar. Mais para frente, você pode voltar também. Não quero plano de telefone. Então vamos dar spoilers. Mas a lógica aplicada não é a lógica transcendental. Não é. A lógica geral é esse tipo de lógica aqui que a gente viu, que tem só a função de analisar a validade dessas premissas e das conclusões. Quer dizer, as regras gerais que tornam um tal argumento desse aqui válido. Não está se referindo à verdade, mas apenas à validade do argumento. Essa é a lógica pura. A lógica pura clássica. A lógica pura clássica. Que lida só com a qualidade, não depende do conteúdo. A lógica aplicada, ela lida com o conteúdo, então, mas isso é subjetivo, porque cada sujeito pode ter contornos diferentes para cada conceito. É contingente. Assim como ela pode ser aplicada a esta ou aquela ciência. Então ela vai, né, adquirir as configurações em função... E aí pode ter elementos de validade universal vinculados à lógica transcendental, mas adaptados àquele âmbito de conhecimento. Por exemplo, uma lógica da psicologia, uma lógica da... Né, mas esse, né, sentido de lógica aplicada, ele está pensando em como, né, os indivíduos, recorrendo à memória, imaginação, etc., operacionalizam suas próprias vidas, digamos assim, né, de maneira racional. Né, porque todos nós somos seres racionais, então isso vai ficar claro quando a gente estuda a razão prática, que tem a razão prática pura e a razão prática não pura. A razão prática em geral. Né, nós temos, né, nós pensamos antes de fazer as coisas, né, pelo menos em geral. Né, às vezes a gente age sem pensar, né, a gente tem essa expressão, mas em geral não é recomendável. E assim por diante. Então todos nós vamos aplicar a lógica às nossas vivências individuais. E o que ele está querendo se contrapor aqui é justamente ao psicologismo, né? Isso. Que tenta entender como se essas relações contingentes do sujeito fossem por si universais. Quer dizer, se pudesse se tomar como critério de verdade de como funciona. Assim, né? Que leva ao relativismo. Leva ao relativismo. Que no caso, eu diria, né, sem conhecer bem os empiristas nas suas distinções, etc., que eu diria que no Locke e no Berkeley tem pretensão de universalidade. O Hume, de certo modo, né, ele já nem tem essa pretensão. Né?
porque ele fala em hábitos, quer dizer, ele já assume um grau de relativismo / ceticismo considerável. Né? Enfim, mas esse é o problema. O problema é tentar entender as faculdades humanas a partir da experiência. O Hume ele vai então ao extremo que ele vai chegar a falar justamente que nós não pensamos ao agir, né? Que ele vai dizer que a ética ela é a ciência de justificar o que foi feito totalmente impulsivamente. Você só faz e depois você justifica com argumentos éticos. Não é tão simples, né? Mas, vamos dizer, tem esse, quer dizer, uma moral de sentimentos, situações, contextos, né? Não é uma moral com princípios universais, sem dúvida. Vamos lá. Que oração, professor? Mas não é que, né, a gente age sem pensar e depois... Né? O Hume pensava muito bem o que ele ia fazer antes de agir. Vamos lá. Na lógica geral, portanto, a parte que deve constituir a doutrina pura da razão tem de ser inteiramente separada daquela que constitui a lógica aplicada, embora sempre geral. Apenas a primeira é de fato uma ciência, ainda que concisa e seca, e tal como é exigido pela exposição escolástica de uma doutrina dos elementos do entendimento. Nessa, portanto, os lógicos devem ter duas regras em vista. Então, aqui a gente viu que, por exemplo, ele já está falando que o psicologismo, que é a lógica aplicada, não é uma ciência. Ele falou que a única coisa que constitui uma ciência é essa lógica geral, ainda que ela tenha todos esses problemas com a... Então ele vai falar, como lógica geral, ela faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, do entendimento e da diversidade de seus objetos, e só lida com a mera forma do pensamento. Ela faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, só lida com essas meras formas lógicas do pensamento. Como lógica pura, ela não tem princípios empíricos e, portanto, não extrai nada da psicologia, como vez por outra se crê, não tendo esta última, assim, qualquer influência sobre o cânone do entendimento. Ela é uma doutrina demonstrada e tudo nelas tem de ser completamente certo a priori. Quer dizer, não é possível da psicologia se extrair princípios lógicos e a partir dessa psicologia se formar uma ciência, como a gente viu o professor acabou de falar aqui. O tradutor deixou uma certa ambiguidade aqui na última frase, né? Porque o ela poderia se referir à psicologia, né? O ela da última frase, eu pensei agora. Mas é a lógica pura, né, que ele está se referindo. Tudo nela tem de ser completamente certo a priori, não a psicologia. Sim. Não, mas aí o tradutor, não sei, né? A importante é vai anotar para a próxima edição. Sei, vamos lá. Já passou uma outra aqui que eu nem mencionei, eu não vou mencionar para a gente não perder tempo. Aquilo que denomino lógica aplicada contrariamente ao significado comum deste termo, sobre o qual deveriam estar contidos certos exercícios cuja regra seria dada pela lógica, é uma representação do entendimento e das regras do seu uso necessário em concreto, ou seja, sobre as condições contingentes do sujeito que podem impedir ou favorecer esse uso e que são dadas apenas empiricamente. Ela trata da atenção, de seus obstáculos e consequências, da origem do erro, do estado de dúvida, do escrúpulo, da convicção, etc. E a lógica geral e pura se relaciona com ela como a moral pura, que só contém leis morais necessárias de uma vontade livre em geral. A gente já viu o professor falando lá no final do texto que a gente tinha em mente as condições de possibilidade da moral, da liberdade. Então aqui, muito claramente, ele já fala, ele já cita a moral propriamente dita. Exatamente. Aqui fica bem claro como esse paralelo entre as duas, entre a ciência e a moral, né, já está na cabeça dele. Já está na cabeça dele direitinho. Só que o modo como se relaciona com a doutrina da virtude, que é a continuação da frase, me pareceu ainda um pouco ambíguo. Ele só vai elaborar a doutrina da virtude lá na frente, né? Sim. Mas enfim. Ele vai falar aqui no final, então, deixa eu só terminar aqui, que eu cortei na parte. E a lógica geral e pura se relaciona com ela como a moral pura, que só contém as leis morais necessárias e a vontade livre em geral. Se relaciona com a verdadeira doutrina da virtude, que leva essas leis em consideração sobre os obstáculos dos sentimentos, inclinações e paixões a que os seres humanos se encontram mais ou menos submetidos, que não poderia fornecer jamais uma ciência verdadeira e demonstrada, porque, exatamente como aquela lógica aplicada,
necessita de princípios empíricos e psicológicos. Então ele está traçando um paralelo aqui entre o que a lógica geral, o que seriam os obstáculos da lógica geral, seria uma lógica aplicada, então teria esse contraponto, esses obstáculos, né? E o paralelo que ele traça é justamente com essa doutrina da virtude, que seriam as leis necessárias para se agir moralmente contra os obstáculos das inclinações, do hábito e dessas coisas mais. É mais ou menos assim, né? Embora aqui, por que eu falei que tem uma ambiguidade? Porque ele parece dizer que não seria possível uma ciência verdadeira, né, para valer, sim, da doutrina da virtude. Sim. Coisa que depois ele vai... Enfim, aqui tem uma ambiguidade, eu até pensei nessa hora que eu estava aqui, mandar um WhatsApp para alguns kantianos assim, que estudam mais, né? Teve o colóquio da doutrina do direito aqui na semana passada, né? Que estão juntos, compondo a metafísica dos costumes. Também não foi, mas é uma questão que me ocorreu aqui, mas que eu não fui atrás, né? Mas, ou seja, em relação à doutrina da virtude especificamente, mas com relação ao fundamento da moral, o paralelo já está claro. Tá. Pode avançar, só. Parágrafo 7. Todo conhecimento opera pela experiência. Todo conhecimento começa pela experiência, em contraposição ao uso puro da lógica em geral. Então, isso aqui foi uma digressão que eu fiz a partir do sentido do parágrafo, né? Ele vai aqui, da lógica transcendental, nessa segunda parte, ele vai falar claramente o que difere a lógica transcendental da lógica geral clássica, como a gente entendeu. Então vamos lá no texto. Conforme mostramos, a lógica geral faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, isto é, de toda a referência do mesmo ao objeto, e considera apenas a forma lógica nas relações dos conhecimentos entre si, isto é, a forma do pensamento em geral. Uma vez, porém, que há tanto intuições puras como empíricas, como explica a estética transcendental, também se poderia encontrar uma distinção entre pensamento puro e pensamento empírico dos objetos. Neste caso, haveria uma lógica em que não se faria abstração de todo o conteúdo do conhecimento, pois aquela que contivesse apenas as regras puras, regras do pensamento puro de um objeto, excluiria todos aqueles conhecimentos que tivessem conteúdo empírico. Então ele está falando aqui que já existe uma lógica que não faz abstração de todo o conteúdo do conhecimento, né? Então, a faculdade de conhecer é que possibilita, é o que distingue essa lógica transcendental dessa lógica geral, que faz abstração de todo o conteúdo. Ele fala claramente aqui, neste caso haveria uma lógica em que não se faria abstração de todo o conteúdo do conhecimento. Então ele já está relacionando a sensibilidade, o pensamento empírico, com um tipo de capacidade que a gente vai ver, que é a lógica transcendental. Ela também se aplicaria à origem de nossos conhecimentos de objetos. Olha só, onde começa o conhecimento. Ela também se aplicaria à origem de nossos conhecimentos de objetos, na medida em que esta não pode ser atribuída aos objetos. Ao passo que a lógica geral, pelo contrário, não lida em nenhum momento com essa origem, mas considera as representações, quer estas sejam dadas originariamente em nós mesmos, a priori, quer empiricamente, apenas segundo as leis pelas quais o entendimento, ao pensar, as emprega nas relações de umas com as outras. Ela só trata, portanto, da forma do entendimento que pode ser aplicada às representações, pouco importando onde estas se tenham originado. Então, quer dizer, a lógica geral, ela não explica ou não quer explicar, a partir do momento que ela esvazia todo o conteúdo do conhecimento, aonde começa o conhecimento. Ela não tem pretensão, a lógica em si, de legislar sobre o mundo, por exemplo. Ela só tem preocupação de legislar sobre a sua validade em si. E é esse o problema que Kant vê na lógica clássica, né? E aqui colocando na forma de questão para vocês, né? Quando ele diz ela também, então a lógica transcendental também se aplicaria à origem de nossos conhecimentos de objetos, na medida em que esta origem, né? Na medida em que esta não possa ser atribuída aos objetos. Do que ele está falando aqui? A origem de nossos conhecimentos de objetos que não pode ser atribuída aos próprios objetos. Ao real, coisa assim. Não. Dos fenômenos. Espaço-tempo. Espaço-tempo. Ele está se referindo à sensibilidade pura.
Ou seja, nós temos o entendimento e nós temos a sensibilidade. Pelo fato de haver, né, e aqui nós temos, digamos, a experiência, a empiria mesmo, né? Então veja, né, o entendimento ele vai se aplicar à experiência através da sensibilidade. Os objetos eles são dados na sensibilidade, mas a sensibilidade pode ser pensada sem os objetos. Ou eu posso pensar aqui na sensibilidade enquanto espaço e tempo puramente considerados a noção de um objeto em geral. Ou seja, num sentido similar ao da lógica, né? Quer dizer, ou seja, é uma noção sem conteúdo empírico, mas não é totalmente sem conteúdo, porque já tem a noção de objeto. E a palavra que o Kant usa aqui, porque tem duas palavras, né? Não tem uma questão aí interessante, mas é a palavra Gegenstand, que é a usada de fato para o objeto empírico, né? Que Gegenstand vem do verbo gegenstehen, que é como se fosse assim, estar contra, contrapor-se. Então é de fato o objeto como aquilo que se contrapõe a nós na experiência, né? O objeto no sentido mais concreto, não abstrato. Esse objeto está sendo pensado em sua generalidade. Então, esse conteúdo não é levado em conta pela lógica geral. A lógica transcendental leva este conteúdo em consideração. Mas um conteúdo que é ainda a priori, porque a sensibilidade a priori. Vejam a importância do Kant ter estabelecido como a priori, como pura, a sensibilidade. Se ele não fizesse isso, o resto todo seria impossível. É essa relação, essa conexão entre entendimento e sensibilidade pura que constitui a base de todo o sistema, que permite tudo aquilo que a gente viu nas primeiras aulas. A aplicação a priori do entendimento à experiência, via sensibilidade, via formas puras da intuição, via espaço-tempo. Então, né, graças a essa instância é possível pensar a lógica transcendental. E aí vejam que curioso, né, o que eu coloquei aqui, em relação ao paralelo que ele fez no último parágrafo, sobre a moral. No caso da moral, não há esse nível intermediário. Porque no que diz respeito ao agir do indivíduo humano, né, você tem uma regra cuja validade é análoga à da lógica geral e que não tem conexão com a sensibilidade em geral. Ela não se aplica, não é pensável uma ação moral nesse nível, porque a ação moral já supõe indivíduos concretos agindo no mundo, no nível da lógica aplicada lá da psicologia. Então, há uma passagem direta daqui para cá. Por isso, o grande problema vai ser o seguinte: nesse nível aqui, graças a esse nível aqui, o Kant vai estabelecer aquilo que a gente viu, os princípios da experiência. E entre os princípios da experiência, entre as categorias dos princípios, um dos mais importantes, mais salientados e mais estudados, é o da causalidade. Né? Então, nessa conexão aqui, que é a conexão própria ao conhecimento científico, a causalidade é sempre aquela que é estabelecida como um princípio da experiência. Né? Então, a conexão causal entre os fenômenos dados no espaço e no tempo, entre os quais estamos nós, que somos também, os nossos corpos são realidades fenomênicas, né? Que nós podemos ver, tocar, etc. Ora, lá ele está pensando uma causalidade que não passa por aqui. É como se fosse uma causalidade que vem de outra ordem, entre aspas, né? De uma ordem talvez atemporal. Não é à toa que ele vai falar em
mundo inteligível, eu inteligível. Tudo bem, teoricamente ele está falando só metaforicamente, ele se contrapõe a Platão, mas não deixa de ser sintomático. Né? Porque a lei moral ela não pode ser pensada como algo sujeito a essa causalidade, senão cai na contingência, cai no relativismo. Então Kant vai ter que estabelecer lá uma conexão direta, e aí o problema vai ser um problema que também é antigo. Né? Como é que uma lei moral pode, né, como é que isso que está na mente, considerada de maneira totalmente abstrata, pode agir no mundo? O velho problema do Descartes, né? Quer dizer, como é que a alma pode causar ações do corpo? Como é que a lei moral pode produzir ações? Isso Kant vai tentar resolver na filosofia moral. O problema se coloca justamente porque não tem essa passagem. Isso me ocorreu agora, na leitura não tinha me ocorrido agora. Na leitura, na escrita. Oi? Na leitura, na escrita, inclusive. Você só leu como escreveu. Professor, só para ver se eu entendi uma pergunta rápida. Na lógica geral, a gente pode pensar em Deus. Na lógica transcendental, não, por exemplo. Porque pressupõe tempo e espaço. Porque se a lógica transcendental, ela produz conhecimento, produz ciência. Isso. Quando a gente fala em liberdade, é a mesma analogia. A gente pode colocar liberdade com tempo e espaço, pesar a liberdade. Ele vai falar isso justamente na dialética da ilusão. Perfeito. Você complementou de uma maneira que ilustrou bem o que eu estava dizendo. É isso mesmo. Né? A liberdade, que é a condição de possibilidade da lei moral, que é essa outra causalidade, está no mesmo registro de Deus e no mesmo registro da alma, que são as ideias da razão, que não são conhecimentos possíveis no domínio da experiência. Perfeito. Dando continuação, então a gente vai para o parágrafo 8, que eu fiz a inferência da seguinte forma: da distinção entre conhecimento transcendental e conhecimento empírico. E aqui faço uma observação cujo efeito se estende a todas as considerações a seguir, e que se deve terem bem em vista, qual seja, nem todo conhecimento a priori tem de ser denominado transcendental, mas apenas aquele por meio do qual nós sabemos que e como certas representações, intuições ou conceitos são aplicáveis ou possíveis inteiramente a priori, isto é, a possibilidade do conhecimento ou do uso das mesmas a priori. Por isso, nem o espaço, nem qualquer determinação geométrica a priori do mesmo são representações transcendentais. Só podem ser denominados transcendentais, isto sim, o conhecimento de que essas representações certamente não têm origem empírica e a possibilidade de elas ainda se referirem a priori a objetos da experiência. Do mesmo modo, também seria transcendental o emprego do espaço com relação aos objetos em geral. Se ele se limita aos objetos dos sentidos, no entanto, então ele se denomina empírico. A distinção de transcendental e empírico, portanto, pertence apenas à crítica dos conhecimentos, não diz respeito à relação dos mesmos com o seu objeto. Quer dizer, o conhecimento, uma representação a priori, ela pode se referir ao seu objeto e mesmo assim ela ser transcendental. Ao mesmo tempo que um conhecimento empírico, ele não pode ser dito transcendental. Mas a análise dele pode... Veja, há uma sutileza aqui que é importante sublinhar. Né? O Kant, de certo modo, é um parágrafo meio... tem uma certa obscuridade, né? Mas ele está dizendo o seguinte, a princípio. Né? Isso eu acho que para nós já está mais ou menos claro. Mas você ainda não entrou no parágrafo. Oi? Ele ainda não entrou no parágrafo, ele só fez uma digressão sobre o parágrafo. Ele leu o parágrafo. Ah, ele leu mesmo? Leu. Eu achei que você estava comentando. Tudo isso daqui é a priori. Certo? Mas só isso daqui é transcendental. Ou seja, né, o transcendental leva necessariamente em conta
a origem do conhecimento seria do entendimento, né, puro ou empírico, e as condições de aplicabilidade. Né? Então, a lógica geral, por exemplo, ela não é transcendental, por isso mesmo. Tanto é que ele está diferenciando as duas, mas ela é a priori. Né? Ela independe da experiência. Quer dizer, o a priori é aquilo que independe da experiência. Sim. Né? Então, a lógica geral é a priori, mas não é transcendental. O transcendental diz respeito a isso. Porém, o Kant está vinculando o transcendental também, né, à própria crítica, ou seja, a filosofia que ele está elaborando no seu livro. Por isso que ela vai ser chamada, né, de filosofia transcendental. Porque o transcendental também significa a análise de tudo isso, né, tentando identificar isso que ele está chamando de origem dos conhecimentos. Né? E não só dos conhecimentos, mas também das ideias, por exemplo, que transcendem o âmbito empírico. A dialética transcendental vai lidar com as ideias, Deus, alma, etc. Né? Embora não sejam conhecimentos empíricos. Né? Então, o transcendental tem esse sentido também da própria filosofia crítica. O que Kant está fazendo é a análise transcendental do conhecimento, da razão. Fala. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para tentar perguntar. Uma criança, ela chega e daí você pergunta para ela, você comeu? Ela responde, eu comi. Você bebeu? Ela responde, eu bebi. Daí você peidou? Ela fala, eu peidi. Ela está usando uma lógica geral. E para ela, como ela é totalmente pura, faz todo sentido que ela já tem esse conhecimento a priori, e ela está aplicando sem levar em consideração a experiência ou todas as outras formas de se falar, e assim por diante. Não, ela está levando em conta a experiência, ela está cometendo um erro ortográfico, né? Um erro gramatical, quer dizer, um erro que diz respeito à língua. Mas ela chegou à conclusão de que era eu peidi usando a lógica geral. Sem dúvida. Quando eu faço uma análise semântica ou estrutural de uma linguagem, por exemplo, que eu não estou me aplicando diretamente à minha experiência de comunicação, vou analisar linguisticamente, assim por diante, ou até a formação de novas palavras, eu estou lidando com uma análise transcendental? Não, você está no domínio da lógica aplicada a um certo contexto, a uma certa língua específica, a uma certa cultura, né? Você está no âmbito de um contexto aqui, né? Tanto é que você está dando exemplo de dois seres humanos concretos, né, numa situação, e isso tem a ver com o que o Kant falou em cima. Quer ver quando ele falou o seguinte, ele falou uma coisa que tem a ver exatamente com isso. Então, falando da lógica aplicada, né? É uma representação do entendimento e das regras de seu uso necessário em concreto, ou seja, sob as condições contingentes do sujeito, que podem impedir ou favorecer esse uso. Então, no caso da criança, algo impediu esse uso mais correto, né, digamos assim, da lógica aplicada, porque ela ainda é uma criança, ela está aprendendo, etc, etc. Mas uma vez que ela, né, aprenda a conjugar corretamente o verbo peidar, aliás, né, um exemplo muito bem escolhido, né, pelo senhor, ela vai usar corretamente. Você está no domínio da lógica aplicada, mas claro, a razão está operando ali. E a razão tem uma dimensão, digamos assim, concreta, né, a qual o Kant se refere no âmbito, por exemplo, das suas reflexões sobre educação. Né? As nossas capacidades, elas não são inatas, né? Enfim, né? Isso é uma questão em tanto, mas não são, né? A princípio, mas elas estão pressupostas em nós, só que elas precisam e devem, né? Precisam e devem ser desenvolvidas. Né? Então a educação tem essa função de fazer com que nós aprimoremos cada vez mais o uso das nossas capacidades, das nossas faculdades mentais. Parágrafo 9.
do conceito de uma lógica transcendental. Na expectativa, pois, de que haja talvez conceitos que, não como intuições puras ou sensíveis, mas apenas como ações do pensamento puro, possam referir-se a priori a objetos, conceitos, portanto, cuja origem não é nem empírica nem estética, então podemos ter uma ideia antecipada de uma ciência do entendimento puro e do conhecimento racional, por meio da qual nós pensemos objetos inteiramente a priori. Uma tal ciência, que determine a origem, o alcance e a validade objetiva de tais conhecimentos, teria de denominar-se lógica transcendental, pois lida apenas com leis do entendimento da razão, mas somente na medida em que se refira a priori a objetos, e não como a lógica geral, a que conhecimentos racionais, tanto puros como empíricos, sem distinção. Não como a lógica geral, a conhecimentos racionais, tanto puros como empíricos, sem distinção. Então, a lógica transcendental, com essa explicação aqui ficou muito claro, que a possibilidade de conhecer, de formular um conceito a priori, que se refira a objetos da sensibilidade. Em geral. Então, em geral. Objetos pensados em geral, sensibilidade pensada em geral. Sim. Daí o ponto fundamental, né, que eu tinha colocado no momento, né? A noção de objeto em geral. Fala, Fernando. Uma dúvida. Então seria como assim, a lógica transcendental, ela é a lógica que lida com situações em geral que não incluem espaço e tempo. Como se não tivesse espaço e tempo. Não, contra a lógica qual? A lógica transcendental. Não, ao contrário. A lógica geral é que abstrai de espaço e tempo. A lógica geral não leva em conta espaço e tempo. E a lógica transcendental só consegue pensar objetos no espaço e tempo. A lógica transcendental é, de certo modo, a lógica geral levando em conta espaço-tempo. Só que De onde é a noção de objeto em geral. A noção de objeto em geral, ela só é possível uma vez que você já tem em vista espaço-tempo. Só que pensar só em espaço-tempo não dá um conhecimento do mundo. Entendi. Não, entendi. Dá o a priori desse conhecimento. A priori desse conhecimento que pode se referir a intuições empíricas. Sim. No caso na verdade, para constituir conhecimento, aí depende no caso da geometria não precisa ser intuições empíricas. Mas no caso da física precisa. Sim. Né? Professor, você consegue dar um exemplo prático de um objeto no geral sendo pensado dentro da lógica transcendental? Se eu der um exemplo, já não é um objeto em geral. Percebe? Não. É bem difícil. O objeto em geral vale para tudo. Só que tudo que seja dável, né, no espaço e no tempo. Então, planeta, um objeto em geral. Veja, na época do Kant, um certo número de planetas era conhecido. Hoje, uma quantidade muito maior de planetas é conhecida, certo? Esses planetas que vieram a ser conhecidos depois de Kant já eram objetos possíveis para ele. É um exemplo. Eram objetos que ele mesmo não podia empiricamente, na época, intuir. Mas que vieram a ser conhecidos e que hoje, através dos telescópios, etc., né, a gente vê com nitidez, inclusive, etc. Né? Estão dentro da categoria de objetos em geral da qual Kant está falando, muito embora Kant não pudesse ainda sequer imaginar a possibilidade desses objetos. Aqueles probleminhas de física falam que só solta um determinado objeto de tal lugar, a gente está lidando com um campo transcendental. O transcendental é um objeto em geral, que eu jogo com massa tal, pode ser qualquer tipo de objeto. Não, mas aí você já está supondo, eu diria, noções. As regras do exercício são a priori. Tá. Né? Mas você tem que supor, por exemplo, uma massa, uma velocidade, né? Algumas coisas, mas você faz a abstração, por exemplo, da resistência do ar, né? Dos exercícios. Então, quer dizer, isso mostra como você está em um âmbito intermediário, né? Modelo, né?
Você está supondo uma certa pureza para poder fazer o exercício. Na empiria mesmo, daria errado, porque teria a resistência do ar. Isso é uma boa ilustração também. Mas é isso, percebe? É como, se eu dou um exemplo, a cadeira, eu estou aplicando a noção de objeto, a cadeira. Assim como eu estou aplicando a noção de objeto aos planetas recém-descobertos pelo Hubble, sei lá. Né? A mesma noção nos dois casos. E ela já está dada junto, é isso que o Kant está dizendo, com espaço e tempo, entendimento, espaço e tempo. Esse conhecimento puro, ele se refere ao objeto, mas não ao objeto, mas ao objeto do conhecimento. Ao objeto do conhecimento em geral. Em geral, sim. Sim, aí tem uma outra sutileza, né? Que é o objeto do conhecimento e o objeto que não seria exatamente do conhecimento. Isso nos leva para um outro campo problemático, que o Kant, por exemplo, nos prolegômenos, ele vai fazer uma distinção entre o juízo de experiência e o juízo de percepção. O juízo de percepção seria contingente, seria desse nível. O juízo de experiência... Mas aí são sutilezas, né, que estão nesse entre aí, né? Mas... Fala. Claro, pode falar. É que é uma dúvida que eu realmente estou com muita dificuldade. Então seria literalmente como se espaço e tempo não fossem objetos para o Kant. Nesse sentido. Espaço e tempo não são objetos, são intuições. Eu posso produzir conceitos dessas intuições, ou seja, tem um conceito de espaço e tempo, ele usa essa expressão. E a lógica transcendental meio que ajuda a gente a entender como essas coisas... A lógica transcendental é o modo como nós pensamos objetos no espaço e no tempo. A lógica geral é o modo como nós pensamos em geral. A lógica transcendental é o modo como nós pensamos objetos no espaço e no tempo. É que esse no espaço e no tempo seria... Não são conceitos, são intuições, né? Sim. Sim. Mas ele está dizendo o seguinte, como nós pensamos. Então, quando eu digo, isto é uma cadeira, né, isso só é possível, essa minha afirmação, isto é uma cadeira, porque eu disponho desse aparato que ele está descrevendo como uma lógica transcendental. Ou seja, eu tenho espacialidade e temporalidade e a noção de objeto para poder fazer da cadeira um objeto. Eu também poderia, em vez de fazer da cadeira um objeto, fazer do assento da cadeira um objeto. O assento da cadeira é azul. Veja, né? Eu estou aplicando essa noção de objeto em geral de duas maneiras distintas. Eu tanto posso considerar a cadeira o objeto, como eu posso considerar o assento o objeto. Porque eu sou objetualizante no meu pensar, percebe? No espaço e no tempo. Nós somos capazes de objetualizar, criando aqui uma palavra, né? Mas os objetos em si não existem, são só um conceito que a gente tem. Não, veja bem, aí é aquela outra questão, né? A cadeira está dada aqui na minha frente. Mas ele conceitualiza a partir do que aparece para ele. Isso. Não... Tipo, a cadeira existe, mas ela é uma representação. Sim. Pode haver mais aspectos aí que os nossos sentidos não me permitem acessar. Né? Eu sempre dou o exemplo do cachorro, que escuta sons e sente cheiros que a gente não escuta nem sente. Né? Então pode ter mais coisa aí que eu não estou vendo, digamos assim. Né? Só mais uma observação. Notem, quando ele, né, na primeira frase, ele diz, na expectativa de que talvez haja, que tem um certo elemento retórico aqui que ele está preparando o terreno, né? Na expectativa de que talvez haja, vai haver, né? Ele vai mostrar conceitos que, não como intuições puras ou sensíveis, mas apenas como ações, eu até fui ver no alemão, é Handlungen mesmo, né? Que é a palavra que ele vai usar para ação, no âmbito moral, né? Do pensamento puro. Lembrem-se também da palavra espontaneidade, que foi usada, e aqui ação. Isso fica só como estou só chamando a atenção para isso, né? Mas para como a ideia de conceito aparece aqui ligada à noção de ação, atividade, espontaneidade, né? Portanto, conceptualizar. Né? Nós estamos sempre agindo ao conhecer.
sobre a definição nominal da verdade. A velha e conhecida questão com que se pretendia colocar os lógicos contra a parede e forçá-los ou deixar-se girar em círculos miseravelmente ou admitir a sua incerteza e, portanto, a total vaidade de seu saber é a seguinte: o que é a verdade? A definição nominal da verdade é saber que ela é a concordância do conhecimento com seu objeto, está aqui dada e pressuposta. É preciso saber, porém, qual é o critério universal e seguro da verdade de cada conhecimento. Quer dizer, aqui ele está falando justamente desse problema da lógica geral, que abstrai de todo o conteúdo do conhecimento, e que a noção de verdade está ligada entre a correspondência entre um conhecimento e o seu objeto. Como ele extrai todo o conhecimento das relações empíricas, das relações lógicas, como que ele vai falar que a validade dos argumentos é a verdade? Então, esse é um problema, né? Esse 11º parágrafo, vamos pular ele, porque ele é bem... Eu deixo para levantar a questão da verdade depois, tá? Porque senão a gente não termina a aula. Mas aqui, esse parágrafo, o Heidegger nada de braçada aqui, né? Porque a noção de verdade como correspondência, que ele vai criticar, está aqui. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Depois eu prometo voltar. Da insuficiência da lógica em possuir um critério universal de verdade. Se a verdade reside na concordância de um conhecimento com o seu objeto, então esse objeto tem de ser distinguido de outros. Pois um conhecimento é falso quando não concorda com o objeto a que é referido, mesmo que contenha algo que poderia perfeitamente valer acerca de outros objetos. Um critério universal da verdade seria, então, aquele que fosse válido a respeito de todos os conhecimentos, independentes do seu objeto. Então, a lógica, a gente viu que todo homem por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Então a gente tem A é B, C é A, C é B. C é B. Mas eu poderia falar assim também: todo homem é mortal, Sócrates é mortal, Sócrates é homem. Aqui a gente teria o argumento: A é B, C é B, C é A. Eu falaria que Sócrates é homem. Só que esse argumento aqui ele está errado, porque Sócrates aqui ele poderia ser o meu cachorro. Então a afirmação por último, a conclusão, Sócrates, meu cachorro é homem, é errado. Então essa forma de validade aqui, ela está errada. Essa forma de argumento. A gente tem as mesmas frases, ó, A é B, C é B e C é A. Só que a conclusão aqui é totalmente errada. Então, para ele, a condição da verdade é abstrair de todo o conteúdo, porque Sócrates poderia ser tanto um homem quanto o meu cachorro, e ele estaria afirmando que Sócrates, meu cachorro, é homem. Então, ele retira tudo que é objetivo e vai lidar apenas com a forma do pensamento. É a forma da lógica. Isso. E, de certo modo, o que ele está trazendo para a lógica transcendental? Esse mesmo elemento que você descreveu agora da lógica, ele está trazendo para a lógica transcendental no que diz respeito ao nosso modo de pensar os objetos em geral, que, a partir do estudo de entendimento e sensibilidade, ele vai justamente elaborar como princípios do entendimento, que a gente viu, né, que são verdades a respeito do mundo e que servem de critério para verdades empíricas. Portanto, por que a física de Newton é verdadeira? Porque ela é garantida pela validade a priori necessária e universal da lógica transcendental. Da tábua dos juízos. Da tábua dos juízos, que por sua vez, na verdade,
né, o Kant extrai a tal das categorias, que, aplicadas à experiência em geral, fornece os princípios da experiência. Ali estão os critérios da verdade. Porque ele está dizendo aqui, da matéria não tem como tirar critério de verdade, da experiência não tem como tirar critério de verdade, o que, aliás, o próprio Hume reconhecia ao dizer que os conhecimentos indutivos não são verdades absolutas, ou seja, amanhã a lei da gravidade pode parar de valer, que eu já falei algumas vezes. Né? E só para falar, aquele segundo modo ali, até conforme a lógica clássica, ele é inválido. Né? É inválido. Sim. É inválido. Agora eu me perdi aqui, a gente está no parágrafo 12, né? Da insuficiência da lógica em possuir um critério universal de verdade, da lógica geral. Se a verdade reside na concordância de um conhecimento com o seu objeto, então esse objeto tem de ser distinguido de outros. Essa parte aí, né? Já foi. É evidente, no entanto, que, na medida em que se faz a abstração de todo o conteúdo do conhecimento, referência ao objeto, e tendo em vista que a verdade diz respeito justamente a tal conteúdo, é inteiramente impossível e absurdo perguntar-se por uma característica da verdade desses conteúdos dos conhecimentos. Quer dizer, se a lógica geral faz tal abstração, como pode se perguntar sobre a verdade do que é extraído? E é evidente, portanto, que seria impossível fornecer um índice suficiente, ao mesmo tempo universal da verdade. Só para a gente ficar alerta. Como nós já acima denominamos matéria ao conteúdo de um conhecimento, pode-se então dizer, a partir da matéria, não se pode obter um índice universal da verdade do conhecimento. Por isso é contraditório em si mesmo. Eu me antecipei, porque eu achei que você já tinha acabado de ler o parágrafo, eu me distraí aqui. Quer dizer, a matéria está... É contingente, isso. Não tem como abstrair da matéria um conhecimento. No que diz respeito ao conhecimento do ponto de vista da mera forma... qualquer materialista arrepiado. No que diz respeito ao conhecimento do ponto de vista da mera forma, no entanto, com a exclusão de todo o conteúdo, é igualmente evidente que uma lógica, na medida em que apresenta as regras universais necessárias do entendimento, tem de explicitar justamente nessas regras os critérios de verdade, pois o que é contraditório a estes é falso, na medida em que o entendimento se opõe com isso às regras universais do pensamento, portanto se opõe a si próprio. Aqui ele está falando de entendimento, mas aqui no âmbito da lógica geral, né? Da lógica transcendental. Ainda no âmbito da lógica geral. Da lógica geral. Isso. Por isso que eles vão ser corretos, mas não suficientes. Sim. Tais critérios, no entanto, dizem respeito apenas à forma da verdade, isto é, no pensamento geral, e são nessa medida corretos, mas não suficientes. Pois mesmo que o conhecimento possa ser inteiramente conforme à lógica, isto é, não contradiga a si mesmo, ele continuamente pode contradizer o objeto. É isso que a gente acabou de ver aqui, nesses argumentos aqui. Desse modo, o critério meramente lógico da verdade, isto é, a concordância de um conhecimento com leis universais e formais do entendimento da razão, é de fato uma condição sine qua non. Portanto, a condição negativa de toda a verdade. Mais longe do que isso, a lógica não pode ir. Quer dizer, apesar de a lógica abstrair de todos os conhecimentos, né, a validade do argumento lógico é a condição pelo menos negativa de toda a verdade. Quer dizer, se um conhecimento ele não concordar, pelo menos com a validade da lógica, ele não é correto. Só que ele não é suficiente porque ele não se refere em nenhum momento ao objeto, apenas as regras gerais da lógica. Desse modo, o critério meramente lógico da verdade, a concordância de um conhecimento com as leis universais e formais do entendimento da razão é de fato a condição sine qua non, portanto, a condição negativa de toda a verdade, mas longe do que isso, porém, a lógica não pode ir. E o erro, que diz respeito não à forma, mas ao conteúdo,
não pode ser descoberto pela lógica por meio de nenhuma pedra de toque. Agora, a lógica geral dissolve todo o trabalho formal do entendimento da razão em seus elementos e os expõe como princípios de todo o julgamento lógico de nosso conhecimento. Essa parte da lógica pode, portanto, denominar-se analítica, e é por isso mesmo, ao menos negativamente, a pedra de toque da verdade, pois é preciso primeiro testar e avaliar todo o conhecimento quanto à forma, por meio dessas regras, antes que se o investigue quanto ao conteúdo, para verificar se contém uma verdade positiva com vistas aos objetos. Então, essa parte da lógica de analisar a validade dos argumentos é o que ele chama de uma parte analítica da lógica. Né? E é necessário, é assim, fundamental, mas não é suficiente. Agora ele passa para a transcendental na frase seguinte. Como uma mera forma do conhecimento, no entanto, por mais que também concorde com as leis lógicas, está longe de bastar para constituir com isso a verdade material objetiva do conhecimento. Ninguém pode arriscar-se a somente com a lógica julgar e afirmar algo sobre objetos sem ter antes obtido fora da lógica uma bem fundamentada informação acerca deles, para depois disso tentar aproveitá-los e conectá-los a um todo concatenado segundo leis lógicas ou melhor ainda, simplesmente testar. Não obstante, há algo tão tentador em possuir essa arte ilusória de dar a todos os nossos conhecimentos a forma do entendimento, que, por mais vazio e pobre que se esteja no que diz respeito ao conteúdo dos mesmos, aquela lógica geral, que é somente um cânone para o julgamento, é usada como se fosse um órgão para a efetiva produção de afirmações objetivas ou ilusão dessa produção, e assim, portanto, é na verdade mal utilizada, enquanto suposto órgão, pois a lógica geral é denominada dialética. Então, quer dizer, a partir do momento que não se tem conhecimento correto dos objetos, né, se faz um uso dessa lógica geral para afirmar coisas sobre os objetos, por exemplo, Deus, e com a conformidade da validade do pensamento, você afirmar que Deus existe, nesse caso. Nesse caso, o que o Kant está falando é que a gente não pode, além da experiência, falar sobre os objetos que nos vêm pela experiência. Né? Então, ou que não vem. Ou que né? não vem. Você não pode usar a lógica geral como critério da verdade indistintamente. Sim. Quer dizer, ela é correta, mas não é suficiente, porque você precisa da lógica transcendental para dar essa suficiência também material, objetiva, etc., relativa à experiência. Só com a lógica geral você corre o risco de, por exemplo, querer demonstrar a existência de Deus, como faz Descartes, que lá na frente, na dialética, ele vai tentar provar por que não pode, vai demonstrar mais detidamente. Né? Eu acho que aqui dá para a gente encerrar, porque ele chegou na divisão entre analítica e dialética, né, que ele vai em seguida formalmente apresentar, mas acho que ficou claro, né, para a gente a distinção entre lógica, quer dizer, ficou claro na medida do possível, entre lógica geral e lógica transcendental, né, e a necessidade dessa dialética, né, isso a gente depois pode insistir um pouco mais, né, como o estudo dessas ilusões, a compreensão dessas ilusões e assim por diante. E o diálogo aqui, é claro, assim como antes o diálogo, quando ele falava da psicologia, era claramente com o empirismo, o diálogo aqui é com o racionalismo. Né? Porque enquanto o empirismo tenta tirar daqui as verdades sobre as faculdades do entendimento, o racionalismo tenta partir de lá, a lógica puramente geral, para estabelecer verdades sobre o mundo e sobre o mundo em si mesmo, né? Sobre Deus, etc, etc, etc. Ele está o tempo todo, né, contra esses dois interlocutores. Ora ele está visando o empirista, ora ele está... Tem um texto do Lebrun muito interessante que ele chama atenção para isso. Que você tem que sempre ler o Kant pensando qual o interlocutor com o qual ele está em cena ali. Em geral, ou é o empirista ou é o metafísico clássico dogmático. Mas legal, acho que deu. Né? Apesar de não ter faltado alguns parágrafos, acho que esses parágrafos vão só no sentido de né, reforçar essa distinção entre analítica e dialética. No finalzinho. Eu tenho que explicar um pouco. Oi? Eu preciso dar uma reforçada nisso também. Tá bom. É o seu próximo, né? Tá bom. Então, retomamos na quarta com o seminário do Rafael.
9h59. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, parabéns ao seminário, Nelson.